Boa noite a todos. Que a paz, que a luz de Jesus permaneça com todos nós hoje, agora e sempre. Bom, a nossa mesa hoje está composta pela nossa irmã Renata, que vai fazer a prece inicial, o nosso irmão Amaro, que vai fazer a prece final, a nossa irmã Tereza Cristina, do Gabriel Delane, que vai fazer a palestra intitulada A Missão do Homem Inteligente na Terra. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem os celulares. Aqueles que precisarem permanecer com o celular ligado, mas coloquem no silencioso, para que não interrompam a vibração da palestra e que possamos todos, hoje, poder beber mais uma vez da fonte viva dos ensinamentos de Jesus, através da nossa irmã Tereza Cristina. Bom, vamos fazer uma correção. A nossa irmã, na verdade, não é do Gabriel Delane, é da Federação Espírita Pernambucana. E pedimos desculpas, mas foi... Só porque a gente conhece a casa, gosta muito da Casa dos Trabalhadores, mas a gente trabalha na federação e também ajuda na Fraternidade da Campanha do Quilo. Pronto. Mas seja muito bem-vinda, minha irmã, que Jesus lhe abençoe sempre, que você possa ir divulgando a palavra de Jesus onde você for e onde você estiver. Bom, iremos passar a palavra à nossa irmã Renata, para que a mesma possa fazer a prece inicial, pedindo a todos, nesse instante, que eleve seus pensamentos a Jesus. Tenham a certeza que estão sendo assistidos pela espiritualidade amiga aqui presente, que desde cedo estão aqui preparando o ambiente para que todos nós recebamos o que precisamos e o que merecemos. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, nossos guias espirituais da nossa casa de oração e de trabalho. Primeiramente, agradecemos por estarmos aqui, tendo a oportunidade de mais um dia de aprendizado. Agradecemos a Ti, Senhor, toda a espiritualidade que nos envolve nesse momento, pelas luzes infinitas derramadas sobre nós. E que aproveitamos esse pequeno momento de luz, de fraternidade, de amor, de tranquilidade em nossas almas, para que possamos aprender um pouco mais da Tua doutrina de luz, Senhor. Que possamos ter uma palestra tranquila, que possa trazer todos os benefícios espirituais a que almejamos e precisamos, Senhor. Que assim seja. E com essa rogativa, mestre amado, que te pedimos permissão para dar por iniciado mais uma reunião na noite de hoje. Louvado seja o vosso nome, hoje, agora e sempre. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Que possamos, nessa noite, estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Bem, agradecemos de antemão o convite da casa. Pedimos a todos as vibrações, a gente está um pouco gripada, mas eu já falei com as universitárias e universitários que se não der para eu dar conta, né, aí eles tomam, ok? Porque a gente nunca sabe, né? Então vamos pedir as vibrações da espiritualidade. Bem, o nosso tema ele está inserido no Evangelho, como a nossa irmã já citou, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres no espírito, que é, né, uma bem-aventurança que muitos de nós, às vezes, não entendemos, né? Porque, geralmente, quando a gente quer denegrir alguém, a gente diz assim, coitado, é um pobre de espírito. Quando a gente vai ler esse capítulo, que vai encerrar agora, com esse item que nós vamos estudar, a gente vai compreender o que Jesus quis dizer. O que é que ele entende por pobres de espírito? É o espírito
que não tem nenhuma mazela, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é egoísta, e que trabalha esse capítulo, a humildade. É isso que Jesus solicitou para nós há 2000 anos. Então, a missão do homem inteligente na Terra. E a gente pode fazer aqui alguns questionamentos, né? O que é missão? A gente escreveu para não errar. O que é missão? O que a gente pode entender por missão? Geralmente nós achamos que só quem tem missão são grandes espíritos, né? E missão, ele é o quê? É um encargo, uma incumbência e o desempenho de uma tarefa. Então, se eu venho com uma tarefa e desempenho, eu tenho uma missão. Então, todos nós que estamos aqui somos missionários. O que é que vocês acham? Somos. Logicamente que no nível pequeno. Nós temos missões diferenciadas dos grandes espíritos missionários, que esse nós podemos dizer missionários. Mas cada um de nós, reencarnados nesse planeta, temos uma missão. Na família, no trabalho, na casa religiosa onde nós estamos inseridos, nós temos uma missão, que é o desempenho da tarefa que nós viemos cumprir no planeta. Então, nós não podemos dizer que nós somos livres e soltos, que nós não temos obrigação nenhuma. Independente de ser ou não espírita, todos nós temos. E isso aí não é o espiritismo que está falando, né? É cada um que vai analisar, introjectar o seu pensamento e vai descobrir qual é a tua tarefa. Qual é a tarefa que nós viemos desempenhar na Terra? Que missão do homem inteligente é essa? Nós todos somos inteligentes? Somos. Tem pessoas que acham que não é inteligente porque não chegou à academia. Inteligente não é só aquele que tem um conhecimento. Inteligente é aquela pessoa que tem um bom senso. É também a instrução, o conhecimento. Mas também aquela pessoa que tem um bom senso, que desenvolve o seu lado senso e desenvolve a sua intelectualidade. Tem pessoas que elas nunca foram à escola, mas elas têm conhecimento. Então, nós que somos espíritas, que acreditamos na multiplicidade de reencarnações, de existências, nós não podemos apontar o dedo para ninguém e dizer, é burro. Ele não sabe. Por quê? Porque numa existência nós podemos ver tolhidos justamente nessa reencarnação. Mesmo aquelas criaturas que vêm tolhida na inteligência com alguma deficiência mental. Porque, segundo Ferdinando, esse espírito ele está, vamos dizer, espiando o débito do passado. Então, nenhum de nós que estamos reencarnados no planeta Terra somos criaturas que não somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Então, se nós todos somos inteligentes, se nós todos temos missões, qual é a nossa missão? Essa é a pergunta que nós deveremos nos fazer. E à medida do caminhar, a gente vai ler um pouquinho. E o que é que ele fala bem no início? Ferdinando é o espírito que deu a mensagem em Bordeaux, 1862, que ele vai dizer o seguinte: não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, não adianta a gente dizer assim, eu sou PhD, eu tenho doutorado, não adianta. Porque não é esse o conhecimento que vai nos levar a Deus. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque esses estarão no reino dos céus. Não é esse o conhecimento. Esse conhecimento é importante, lógico. Imagina um mundo sem os cientistas, sem os doutores, sem os juristas. Então, tudo isso é um progresso que acompanhou o planeta. Então, logicamente, que Kardec, quando vai colocar essa mensagem, ele não vai querer dizer que ninguém precisa ir para a universidade, que ninguém precisa ir para a escola. Não é isso. Porque a gente vai ter que compreender que quando nós reencarnamos,
nós temos o quê? O véu do esquecimento. E com o véu do esquecimento, a gente vai precisar de ir para as primeiras letras. O que quer dizer isso? A gente vai ter que ir para maternal, alfabetização. É um novo aprendizado que nós poderemos dar um salto, né? Nós vemos hoje, na atualidade, espíritos que já chegam reencarnados, com 10 anos já está no doutorado, porque eles não são do... Eles estão encarnando, ele vem de outro planeta. Porque quem vem numa situação de prova e expiação que não é missionário, ele vai ter que passar por essa escadinha, né? Que muitas vezes as pessoas não querem, porque acham que é um desascenso. Uma vez uma pessoa falou para mim, no estudo, que aceitava a reencarnação. Agora, ela achava meio complicado. Ela, por exemplo, está fazendo doutorado e reencarnar, esquecer tudo e começar tudo de novo. Eu disse assim, mas analisa que nós não temos só um doutorado em advocacia, não temos só um doutorado em medicina, não temos... A gente tem vários, a gente tem assim um leque para aprendizado. Em cada reencarnação, nós nos aprimoramos. Isso é a missão do homem inteligente na Terra. E aquelas pessoas que não têm condições de ir para uma universidade, ela aprende de outra forma. Ela vai utilizar o que ela já sabe, porque às vezes ela tem ideias inatas, para desenvolver o que ela veio. Aprendeu artes manuais, vai ser uma boa cozinheira, uma boa costureira, e por aí vai. Então, todos os espíritos que estão reencarnados, todos eles, em qualquer posição, eles têm, sim, uma missão e são valorosos. A gente não deve dizer assim, coitado do gari, coitado de nós se não tivesse o gari. Toda a profissão, ela é de Deus, porque cada um vem à Terra para o seu processo de evolução. E continuando na nossa pesquisa, poucos são os espíritos missionários, a gente pode citar alguns, né? A gente teve Chico Xavier, vamos citar os religiosos e alguns sem ser. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara, nós tivemos Mandela, Gandhi. Olha quantos espíritos missionários que aí eles fizeram grandes missões, porque ele não se restringiu apenas a uma comunidade de 10, 20, 30 pessoas, mas aí eles abrangeram Martin Luther King. Então foram os espíritos que vieram, Abraham Lincoln, com trabalhos em benefício da humanidade. Porque o que eles fizeram, eles deixaram para a posteridade. Então, isso são missionários, grandes missionários. Bem, e o que a gente pode dizer? Qual a diferença entre prova? Como é que eu vou saber que eu estou em prova, expiação ou missão? Como é isso? Porque sempre a gente diz assim, a Terra é um planeta de provas e expiações. Vocês estão ouvindo aí atrás? Eu estou achando baixo. Tá? Tá baixo, não tá? Tá bom? Então, beleza. Aí diz assim, a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas o que é expiação? O que é prova? E a gente colocou aqui algumas coisas para nós ampliar. Expiação é toda dificuldade, problemas, sofrimento provenientes de atos equivocados que cometemos no passado. Então, expiação é tudo aquilo que a gente fez ontem e que hoje a gente resgata. Então, tudo que nós fizermos hoje, nós vamos resgatar amanhã. O amanhã que eu estou falando é uma próxima. Ou, às vezes, nessa mesma. Às vezes, numa mesma reencarnação, a gente já expia o erro que nós fizemos. Portanto, a expiação é uma consequência que podem ser provenientes. E o que é uma expiação? É sempre um sofrimento. Todo mundo que está em expiação, ele não está em prova, mas quem está em prova pode estar em expiação. Se ele levar a sua expiação com resignação, com coragem, olha o filme,
com coragem, com fé, ele pode transformar. Porque muitas das vezes nós solicitamos a expiação no mundo espiritual. É isso que a gente tem que compreender. Deus não vai sortear e vai dizer, não, ela vai ter a expiação. Não é assim. Nós temos uma ficha, e essa ficha é preenchida por nós, pelos nossos atos, que ficam marcados no nosso perispírito. E ao chegar ao mundo espiritual, para a preparação de uma nova encarnação, o que é que vai acontecer? Eu vou analisar o que é melhor para mim. E ele vai ver lá na ficha se eu tenho a condição de resgatar aquele débito ali. Muitas vezes a gente erra e passa 300, 400 anos para que nós possamos resgatar o débito. Porque a gente começa no trabalho, começa a desenvolver e vai deixando. Quando nós quisermos alçar voos mais altos, aí a nossa ficha vai ser analisada. Se eu não me engano, é no livro Ação e Reação que André Luiz vai falar, no caso, de um diretor de uma colônia, que eram 2 amigos que trabalhavam juntos, e que eles pleitearam a mudança da colônia, né? Queria ir para uma colônia um pouco mais evoluída. É normal, né? Porque nosso lar, gente, é no umbral, né? É na terra, então o negócio não deve ser muito bom. A gente é que acha, né? Porque partiu da terra para cima, a gente já acha que é céu. Então, mas ele queria. E ele foi pleitear, teve uma reunião. E o governador, lógico que tem que ter o aval, que tudo é hierarquicamente, tudo lá tem ordem. Não é como aqui que a gente diz assim, hoje eu não vou para o trabalho, amanhã eu vou, não é assim. Então, eles pleitearam e eles foram ter uma audiência para ver se eles tinham a condição vibratória de ir. Porque a problemática de nós não estarmos nos mundos felizes é por conta da nossa sintonia e vibração. Imagina, se nós, com uma densidade no nosso perispírito, conseguiríamos ultrapassar a Terra. Só se nós tivermos méritos. E aí eles foram analisar a ficha dele. E na análise da ficha, eles observaram que ele tinha lá uma manchinha. E aí disse, bem, aqui tem uma coisa que a gente precisa fazer um ajuste. E colocou lá no telão, no computador, que lá tinha muito tempo, né? E aí ele disse assim, a gente vai voltar aqui uns 400 anos ou 500, eu não lembro bem. Foi na época de Joana d'Arc, bem lá atrás. Na época de Joana d'Arc, os 2 eram soldados de Joana d'Arc. E um dos soldados ia ganhar um prêmio, ia ser laureado pelo rei. E como não existia foto, nada, né? Porque hoje em dia a gente tem uma carteira com a nossa foto, né? E nem mais com óculos pode ser. A gente tem que tirar os óculos agora para tirar foto. Eles levaram um papel lá com todos o nome dos 2, que ia dar direito àquela, vamos dizer, comenda que eles iam receber. Mas que tinha que ir com 2. E eles 2 foram escolhidos para ir com aquele soldado. E eles ficaram, entre eles, conversando, ficaram com raiva, porque acharam que ele tinha direito. Olha como é que a gente adquire uma expiação fácil, gente. Então, lógico, a inveja permeou lá os pensamentos e eles arquitetaram um plano. Plano assim hediondo, né? Eles tinham que passar por subir uma montanha que era íngreme. E eles disseram assim, quando a gente passar por lá, a gente dá um empurrãozinho e ele vai rolar e vai morrer. E não teve dúvida. Eles iam com todos os documentos, eles empurraram e foram embora. Chegaram lá, receberam todo a comenda, todos os aplausos e viveram, né? Evoluíram, trabalharam, se arrependeram, mas o arrependimento é necessário, mas precisa de mais o quê? Reparação. Mas Deus é tão justo, tão misericordioso e bom, que eles só tiveram condições de resgatar aquele débito naquele momento, onde eles já tinham caminhado bem, que já estavam pleiteando uma colônia mais evoluída. Eram inteligentes, faziam bem, mas tinha aquela manchinha.
E aí eles disseram que aceitaria voltar. E aí o espírito perguntou assim, aceita haver mais alguma coisa? Não, ele já parou. Porque se ele perguntar isso, é que nós temos muito erro lá na nossa ficha. E que Deus ele vai dando de acordo com a nossa condição. Então, se hoje vocês acham que está sofrendo muito, se queixa menos. Porque na nossa ficha deve ter coisa bem mais pesada. E que Deus querendo a nossa evolução. Porque quando a gente caminha, a dor vai passar bem rápido. Foi o que aconteceu com eles. Reencarnaram os dois no Brasil, em São Paulo. Na época que as aeronaves estavam em testes, aviões, pilotos, e num desses testes o avião caiu e os dois desencarnaram. Voltaram com tudo que eles já tinham adquirido e agora sem a mancha da morte do amigo. Então é isso que a gente vê. A expiação é necessária. A expiação dele foi até boa, não foi não? Estudaram, tiveram uma vida bem calma, eram considerados jovens, bons. A morte dele foi um choque, né? Tem aquela mensagem no Evangelho, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido e pronto. Eles eram homens de bem, pessoas boas, mas que na sua ficha eles tinham débito, gente. Então, se nós estamos reencarnados nesse planeta, nós ainda não somos bons, a gente está na caminhada para sermos. Agora, nós temos que aproveitar essa chance que Papai do Céu está dando a cada um de nós, de estarmos reencarnados no Brasil e estarmos aqui hoje numa casa espírita. Não é que nós sejamos melhores do que irmãos de outra religião nenhuma, mas nós aqui vamos dizer assim, aprender um pouquinho mais dos ensinamentos que Jesus passou, mas que não deu para se aprofundar. Porque o cristianismo, um redivivo, é a doutrina espírita, que vai trazer para nós ensinamentos que Jesus ele podia ter dado, mas precisava do apoio da ciência, porque precisava dessa caminhada da ciência. Então, a expiação é isso. São débitos que nós cometemos no passado e que a gente aproveita, Papai do Céu aproveita, quando nós estamos preparados para suportar as dores que nos alcançam. Então, nenhuma doença que bater na nossa porta é castigo de Deus. Não, não. A gente devia agradecer de joelhos por estarmos passando pela dor, porque é na dor que nós vamos resgatar o débito de ontem. Então, quando a gente passa por uma expiação sem lamentação, a gente está já com o pezinho na prova, gente. E nós temos que aproveitar esta reencarnação. Não que o mundo vai acabar, mas é que vai ficar um funil mais apertadinho, para que nós possamos reencarnar no planeta Terra. Nós estamos numa transição planetária. E transição planetária, ela exige muito de nós. Eu li hoje uma mensagem que André Trigueiro falou, bem importante. Ele disse que se nós estamos reencarnados no Brasil e no planeta, nesse momento, é porque Papai do Céu viu que nós tínhamos condições de passar por isso. E a gente deve agradecer. Deve agradecer, porque se nós estamos nessa expiação coletiva, é porque nós estamos todos juntos, um dando força ao outro para passar. Porque senão vai ser complicado a gente ir para outro planeta passar por isso. Melhor passar agora. Não fugir da prova. Aceitar essa expiação e tirar dela o que nós podemos ter de melhor. Mas o que é mesmo a prova? São situações que passamos com a finalidade de exercitar a nossa inteligência, paciência, resignação e valores morais. Isso é prova. Quando é que eu sei quando eu estou em prova ou expiação? Sempre que eu estou em expiação, o que é que acontece? Eu reclamo muito. Eu não sou resignada. Quando eu estou em prova, eu sou mais resignada. Por quê? Porque eu já expiei aquele débito e agora eu vou provar. Eu vou vir junto com aqueles que eu já quitei.
Mas eu tenho que provar para Deus que eu consigo conviver com eles, com amor, desenvolvendo a paciência. É isso. Às vezes a gente está inserido numa família, ainda assim, Ave Maria, a cegonha errou o caminho. Eu não era para estar reencarnada aqui, não. Gente, não existe erro. Há toda uma preparação com a família para que nós possamos vir. E os adotados, erra de caminho de jeito nenhum. A gente é que pensa que os espíritos que a gente adota é a escolha do coração. Já estava escolhida há muito tempo. Só não teve condições de reencarnar no lar. E aí é a prova maior do amor, né? Porque a gente acha que somos nós que escolhemos, são eles que nos escolhem. Então, nada acontece por acaso. Quando o espírito ele tem que vir para o nosso lar, ele vai vir de uma forma ou de outra. Mas ele vem. Pois não. Eu não pedi para nascer, então eles estão corretos? Erradíssimos. Pede, são eles, pais? Aí é que tá, né? Quem pede são os dois. Porque nós, quando estamos desencarnados, por exemplo, vamos com uma família. Desencarnaram todos. Os pais foram muito bem na situação de pais. E os filhos não, né? Alguns vão ter que voltar. Então, há uma reunião. Nós, quando desencarnamos, a gente já vai para o nosso grupo familiar. E no grupo familiar é que vai ser acordado ali quem vai ser pai, quem vai ser mãe, quem vai ser irmão. Porque há um rodízio, né? Não é sempre o pai e a mãe que é pai e mãe. Não. Às vezes há uma troca. Todos nós pedimos para nascer, tanto o pai como a mãe, como o irmão. Eu acho que as pessoas dizem, mas eu não pedi para nascer. Pediu de joelho. Tem casos que pede de joelhos. E às vezes são as mães. Geralmente, quando as mães pedem, e vai entrar no assunto, que é o assunto que está no Brasil correndo, que é o aborto, né? As mães pedem para que aquele filho venha e às vezes o filho não quer. Ele não aceita. Eu tenho um caso, eu não vou falar o nome, porque não interessa para vocês também não a conhecem, que nós tínhamos uma pessoa que estudou conosco e quando chegou no aborto, como era a pessoa ligada à área, eu pedi para que ela desse o estudo, porque ela ia falar com as palavras técnicas. E ela, no final, contou um caso dela. Nessa encarnação, ela casou e ela queria ter filho. Tinha muitas dificuldades. E quando ela engravidou, o médico, que ela foi para o médico, disse o seguinte, olha, o seu cordão é tão folgado que eu vou lhe perguntar, você fez algum aborto nessa existência? Ela disse, não, é o meu primeiro filho. Ele disse, olha, porque está tão folgado que você vai ter que ficar na horizontal, senão você não consegue levar a gravidez. E ela tinha desdobramento. E num desdobramento que foi feito, ela descobriu que esse filho, hoje, que estava sendo gerado, era um que ela tinha abortado. E ela disse que é muito interessante, né? Que quando ela começou a gestação, ela ia se encontrar no mundo espiritual. Então, ele ficava lá, por exemplo, era essa a cadeira. Ele ficava ali e ela lá. E os amigos conversando, porque há o acoplamento lá, genético tudo feito, mas espiritual, nada. Ela disse que foi meses, ela saía do corpo, ia para lá, e nada. Até que o filho aceitou e ela conseguiu colocar ele no colo. Ela disse que foi a maior bênção, porque os filhos dela são muito, vamos dizer assim, muito ligados. Quer dizer, houve o perdão, porque em outra existência ela tinha abortado. E não só ele, como o outro também. As duas gestações ela teve que ficar assim. Então, ela disse que quando ela começou a ter esse desdobramento, ela começou a ficar, porque ela não era espírita. E ela ficou sem entender nada. Então, o espírito, quando começou a fazer as pazes, disse assim, você vai procurar, disse o nome, Federação Espírita, o endereço, que lá você vai ter todos o conhecimento que você precisa. E ela foi. Começou o estudo e está numa casa mais próxima de sua residência, trabalhando. Olha, um espírito que ia reencarnar. Isso é para a gente entender que os filhos pedem. Ele não queria, mas era necessário.
Porque como ela tinha abortado ele, como é que a gente quita um débito dessa natureza com o Papai do Céu? Dando vida, né, gente? Se a gente mata uma pessoa, a gente não é para a pessoa nos matar. E isso não é o que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina a lei de amor. Se eu matei uma pessoa, seja abortando, seja envenenando ou em qualquer situação, eu vou conviver com essa criatura para que eu aprenda a amá-la. É dessa forma que funciona a lei de Deus. A lei de Deus é de amor. A causa e efeito, eu posso pagar de outra forma. Ah, mas se eu matei, a gente pode morrer numa mesa de cirurgia. Bala perdida que nunca é perdida. Então, é assim que funciona. A lei de Deus é lei de amor. Não de que eu matei a minha irmã, ela vai ter que reencarnar para me matar. Aí seria a lei de quê? A lei de Talião. E a lei de Talião, mesmo a lei de Deus, a gente vai resgatar, mas com amor. Porque a lei de Talião é essa. Você vai ter que vir com aquele que você não ama, para você aprender a amar. Missionários da Luz tem um caso bem interessante. Se vocês não leram, leiam. Sobre essa perspectiva de a gente reencarnar com o inimigo. Né? Como parente, como filho. Então, prova sempre é maravilhoso para nós, porque necessariamente não é relacionada a erros do passado, gente, mas sim à vista do futuro. Por quê? Porque o passado eu já espiei, agora eu estou me relacionando com vistas ao futuro. Porque eu estou no planeta chamado Terra. Está numa transição planetária. Pois não. Boa noite. Boa pergunta. Bem, a orientação que Kardec pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, é que a gravidez ela só pode ser interrompida se for causa de morte para a mãe. Se não for, não. A lei abriu para o estupro. Agora a gente vai abrir só um pouquinho para explicar o seguinte. O fruto do estupro é só filho do estuprador? É 50% meu, 50%. A gente não vai dizer assim, não, olha, você foi estuprada, mate. Tenha ideia para doação. Necessariamente você não precisa criar. Mas você não precisa pagar com a mesma violência que você sofreu. Você sofreu uma violência. E por conta dessa violência, você vai matar um ser. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que meditar. A gente deixa aberto. Isso aí é um caso de foro íntimo. Se você acha que não vai ter condições, aí você vai abortar. Lembrando que é crime perante os olhos de Deus. Pois não. Exatamente. Porque hoje o que a gente vê na atualidade é que as mulheres dizem que são donas do corpo. Olha, gente, nem dona do corpo é. Porque o corpo não é nosso. Se o corpo fosse nosso, a gente engavetava ele e não deixava ninguém levar para o cemitério. A gente tem esse poder. O corpo é um empréstimo. Mas o ser que está dentro de você não é seu. Não é seu. Então, a gente sabe, a gente tem que orar muito, porque vai passar para o Congresso o aborto no Brasil, ser liberado com 3 meses. 3 meses o feto está formado, coração batendo, cérebro funcionando. É um assassinato. É como eu pegasse uma criança de 1, 2 anos, essa criança e matasse. A única diferença é que ele já está grande e o outro está pequeno. Então, Chico disse que se o aborto entrar no Brasil, vai ser um karma coletivo, gente. Vai ser uma expiação coletiva. Então, como é que nós podemos ajudar? Entra lá no site dos deputados, diz que você é contra, você é a favor da vida, porque há
todo um lobby em cima disso. Se tem dinheiro para o aborto, por que não melhora as maternidades que as mulheres estão morrendo de parto em pleno 3º milênio? Que é inadmissível. Com tanto avanço tecnológico, científico, as mulheres morrendo de parto, porque simplesmente não tem como atendê-las na hora. Pô, se tem dinheiro para abortar, dá esse dinheiro para quem quer ter filhos. É isso que a gente tem que falar. André Trigueiro disse uma coisa bem interessante. Nós, espíritas, somos omissos. A espiritualidade vai resolver. Vai não, quem tem que resolver somos nós, que estamos encarnados aqui. Ó. A gente é que tem que lutar pela vida. Sabe por quê? A gente quer voltar ou não. A Argentina não foi liberado o aborto. Graças a Deus. Não foi. Agora vamos esperar que o Brasil, pelo menos, copie isso da Argentina. Que não libere. Mas para não liberar, a gente precisa orar. A gente precisa entrar lá no site e dizer que a gente é a favor da vida. A gente não saiu em campanha, a gente não saiu em passeata, pois não. E eu já assinei todos. Eu assinei no Senado, assinei para a Rosa Weber, assinei para tudo. Porque se nós não sairmos da nossa inércia, a gente não vai dar conta, gente. Analisa. A gente teve o nosso representante, ele falou muito bem. Ele foi lindo o que ele falou sobre a vida. Mas nós precisamos que cada um de nós nos posicionemos. Quem for a favor é a condição dele, mas nós somos a favor da vida, não da morte. Um espírita, em momento nenhum, ele deve ser a favor do aborto. André Bocelli colocou uma coisa linda. A mãe estava grávida e o médico disse que ele ia ter uma deficiência, que ela tinha que abortar. Ela disse, não, eu vou ter. Se ela tivesse abortado, nós não teríamos ele. Gente, quem sabe é Deus. A mãe ela pode ter 4 filhos deficientes. A mãe teve 3 filhos surdos, mudos. Surdo é mudo porque é surdo. No quarto, o médico disse, não, a gente vai fazer aborto, porque vai ser outro. Ela disse, não, mas eu sou católica, eu não vou matar meu filho. Aí ele disse, bem, com ela não tem jeito, vou falar com o marido. E chegou lá e disse, olha, 3 filhos surdos, esse quarto vai ser surdo. Aí o marido disse, foi o que a minha mulher disse. Ela disse que não vai tirar. Ele disse, então eu estou com ela. Olha, o espírito que reencarnou, saudável. Os outros são saudáveis, eles só não ouvem. O que nasceu, ouvia, falava por todos 3. E era o anjo da casa. Era ele, foi ele, que encaminhou aqueles 3. Olha se essa mãe tem tirado esse filho. A espiritualidade deu 3 em expiações, mas deu 1. Missionáriozinho, para ajudar aquela mãe naquela tarefa árdua que ela não tinha como fazer. E aquele filho, é isso a missão do homem inteligente na Terra. Os espíritos vêm com essa tarefa. Pois não, minha irmã? Minha mãe teve 3 filhos deficientes, um surdo, um retardamento mental total, uma moça, e o terceiro também nasceu com deficiência. O meu irmão mais novo teve uma paralisia infantil, uma deficiência. E ela amou todos iguais, todos estão bem, minha irmã faleceu, doença. Mas criou todos nós bem, então todos eles estão bem. Exato. Minha gente, sabe o que eu acho? A gente teve, no século passado, Hitler, que matava por eugenia. E o aborto é o quê, gente? Matar uma criança microcéfala é o quê, gente? Já tem esse aborto, anencéfalo. Quer dizer que a gente só quer ter filho sadio, bonitinho, normalzinho? E o ontem? Vai se ver como? Então, nós temos que analisar que nós não gostamos de estar aqui, os outros também vão gostar. E existe uma coisa chamada expiação. Se o espírito está em expiação, ele precisa de uma mãe. E aquela mãe que recebe um filho na condição que a sua mãe recebeu, ela não sabe a luz. Porque, às vezes, ela nem tem débito com eles. Ela é mãe de aluguel. Ela se propõe
a receber aqueles espíritos para dar condições de evolução deles. Então, cada vez que nós vermos uma mãe com a criança com deficiência, é uma mãe especial. Que Papai do Céu deu um filho especial para que ela também, através da especialidade dele, se torne. Então, filhos, em qualquer situação, são bênçãos. Por quê? Porque juntos nós podemos resgatar, cada um de nós, os nossos débitos. Então, o objetivo é o aprendizado visando a evolução do futuro. Então, prova é a nossa evolução. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa. É visando a nossa projeção para o futuro. Todos aqui querem ser anjos, mas a gente tem que espiar e provar. Porque não é pim-pam-pum, não. Cada um tem uma ficha, cada um tem um processo e cada um vai ter que passar. Então, feliz daquele que consegue passar pelas suas expiações sem lamentações, sem dizer assim, ah, Deus, por que eu? E a gente é melhor do que os outros, meu irmão. Nós somos todos iguais. Estamos reencarnados num planeta onde a dor impera, mas que a felicidade também está junto. A gente é que só vê o que é ruim. A gente não vê o que tem de bom. Porque, para Deus, cada um de nós seríamos felizes. Mas o nosso passado é que não permite. Então, a gente tem que agradecer as bênçãos que Deus dá, da reencarnação em qualquer lugar que nós estejamos. Porque em qualquer lugar, ela vai servir para o nosso progresso. Ah, mas ele nasceu lá na favela. Ele tem uma condição lá. E tem muitos espíritos que estão vindo de outro planeta, já bem mais evoluído que nós, que estão escolhendo reencarnar em favelas. Para lá, ele ser o ponto de apoio para aquela comunidade. Nós é que queremos reencarnar em Paris, né? Eu prefiro o Brasil, mas tudo bem. Estados Unidos. E os Estados Unidos ficou quase no último lugar das pessoas mais felizes da Terra. Ninguém é feliz. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz. O menor índice de suicídio é na África. As pessoas comem uma vez por dia. Então, dinheiro não traz felicidade. O maior índice de suicídio é no Japão. Todo mundo é rico, mas não é feliz. Então, nós temos que compreender o que Papai do Céu quer de cada um de nós. A nossa inteligência, ela é usada como uma ferramenta. Então, se eu estou numa função, no trabalho, sou professora, sou enfermeira, sou médica, aquilo é uma ferramenta que Papai do Céu te proporcionou para que tu possas auxiliar os outros. Não guardem conhecimentos para você, de vida. Se você está na sua área, faça o melhor que você puder. Ninguém está no trabalho porque é santo, não, gente. Papai do Céu é tão bom que ele dá uma expiação, mas dá o cargo para a gente ganhar o dinheiro. E às vezes a gente acha que é já o sabe tudo. Sabe mais do que Deus. E não sabe que Deus colocou ali. Porque através daquele trabalho, atendendo N pessoas, ele vai conseguir resgatar débito lá atrás, que prejudicou milhões de pessoas. A gente é que acha que nós somos espírito bonzinho. Ah, eu faço campanha do quilo. Já sou bonzinho. Agradece a Deus a oportunidade de começar a trabalhar essa deficiência chamada orgulho e egoísmo. E isso é que a gente devia agradecer. Por nós estarmos já trabalhando. Ah, quem faz campanha do quilo não é orgulhoso, não. Não, é orgulhoso. A gente está começando a trabalhar. Começando a se livrar das escamas que pesam. Então, ser inteligente, todos nós somos, mesmo se não tiver anel no dedo. Todos nós somos. Agora, uns trabalham mais a inteligência. Outros juntam com a moral. Aí é que fica bonito. Quando a gente vê o médico, né? Porque, como ele disse, eu tenho um juramento de quê? Salvar vidas. O médico contou um caso que veio a mulher lá com... Foi estupro, né? Aí ela veio com a ordem judicial para que os médicos fizessem. Nenhum médico que estava de plantão disse que não faria. Nem a enfermeira, porque era da índole da minha religião, não permite. Você aguarde o próximo plantão. E ele disse, se vocês aprovarem o aborto, sabe o que vai acontecer?
A pessoa vai passar 1 mês, 2, porque enquanto tiver um plantão materialista, ninguém faz. Porque se você fez um juramento para salvar a vida, como é que você vai matar? Então, isso é coisas a se pensar. A gente também pode trazer para os nossos dias. Nós não podemos matar a esperança de ninguém, a alegria de ninguém. E isso a gente faz a mancheias, né? Às vezes a pessoa está conosco, com toda aquela alegria, a gente vai, derrama um balde. E tu vai conseguir. De nós darmos acender o fogo, dá mais brasa, né, minha irmã? A gente tira e aquela pessoa cai. Nunca façam isso. Cada um tem a sua caminhada, mas cada um pode fazer muito mais do que ele pode. Porque tem pessoas que têm uma visão maior. Então, por que os espíritos se referem à missão do homem inteligente na Terra? Porque o homem bom sabe o que deve fazer. O homem bom sabe o que deve fazer. O sábio conhece a si mesmo. Mas o inteligente, que somos nós, pode adulterar sua missão, desviar do roteiro e não cumprir os compromissos assumidos no plano espiritual por causa das suas imperfeições. Porque o homem bom, ele não vai perder, gente, a sua missão. Nem o sábio. Mas o inteligente pode. Pelo quê? Pela vaidade, pelo egoísmo de querer ter tudo, pelo orgulho de querer ser o melhor, ele pode. Então é por isso que Kardec coloca no final desse capítulo justamente essa missão, para que a gente possa entender que nós podemos sim, mesmo sem ser ainda bom, aspirar a ter aquela missão e cumpri-la. Ah, eu quero trabalhar. Você veja, o Brasil, ele tem um papel importante no mundo. O papel do Brasil é muito importante. Porque a gente sabe que Jesus, ele transplantou a árvore do Evangelho do Oriente para o Brasil. Está lá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se vocês quiserem compreender o que está passando no Brasil, leiam esse livro. E ele, quando transplanta a árvore do Evangelho, ele vai trazer para nós a condição de cada um de nós de vivenciar o seu Evangelho. Ele tirou lá de Jerusalém e trouxe para o Brasil. Antes do Brasil ser descoberto. Antes do Tratado de Tordesilhas. Antes. Jesus trouxe. Combinou com Ismael que aqui seria a pátria do Evangelho. Que aqui o Evangelho seria disseminado para todo o planeta. Então é isso que a gente tem que compreender. Qual é o meu papel reencarnado na pátria do Evangelho? Eu vou disseminar o amor ou o ódio? O que é que eu quero fazer? Eu vou ter esperança ou desesperança? Então, o nosso papel hoje, ele é importante para nós. Porque se nós estamos inseridos aqui, não é por acaso. Não é por acaso. A missão do Brasil, ela é muito importante. E tudo isso que Jesus trouxe para nós, ele contribui com uma palavrinha-chave que é esse capítulo, a humildade. O Brasil, eu achei uma palestra de Haroldo Dutra que eu achei muito interessante. Ele disse, se a gente quer que o Brasil seja um país rico, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, pode morar lá, que aqui não vai ser, não. A proposta da espiritualidade não é essa. Porque esses países são ricos com as dores dos outros. Todos eles invadiram, mataram, roubaram. Os Estados Unidos é uma potência, vendendo armas. Você vai numa guerra, de um lado tem arma americana, do outro também. Eles se locupletam com as guerras. A gente quer isso para nós? A gente quer que o Brasil seja o celeiro do mundo. Porque aqui, Dom Helder fez uma pesquisa antes de chegar a 2000. E nesse trabalho que ele fez, ele colocou lá, no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tudo que se planta dá. Tudo.
Porque ele fez isso, porque ele disse que o Brasil tinha condições de acabar com a fome do mundo. Com os grãos, gente. É isso que a gente tem que entender. Se o Brasil tem muito grão, pô, dá lá para aquele povo da África que está morrendo de fome. Por que a gente tem que ser tão egoísta e achar que tudo é dinheiro? A gente vai morrer e vai deixar tudo. A gente não leva nada. Nem um brinco de ouro que vocês têm, se prepare, que a família não bota. Eu quero morrer com um brinquinho, que eu adoro brinco. Mas eu vou escolher um bem barato, que aí o pessoal bota. Porque sem brinco e sem batom eu não existo. Aí todo mundo já sabe, quando eu desencarnar, batom e brinco. Brincadeira, né, gente? É para a gente entender que a gente não leva nada. Só quem é enterrado com roupa boa é deputado, governador, presidente, que bota aquela roupa chique, né? A gente bota uma roupinha simples, que a terra vai comer mesmo. Deixa a roupa boa para dar para o centro, fazer bazar. Né, não? Não junta a roupa de morto em casa, não. É ruim. Traz para o centro. Um dia eu estava numa feirinha. Aí uma moça chegou para comprar e disse, aqui vem. Eu disse, é roupa. Mas não é de morto, não, né? Eu disse, não. Vocês estão rindo, eu não menti, não. É morto. Era tudo vivo. Porque morreu o corpo. Não é não? Eu menti, minha irmã? Eu disse, não tem nenhum de morto, é tudo de vivo. Ela disse, então eu vou comprar. Aí eu disse para a outra, a gente já fez uma pressa, já tirou os fluidos. Porque o povo tem medo de comprar roupa de morto, que besteira, né? E o morto vai atrás da roupa, não, vai atrás da criatura que ele ama, da família, gente. Porque no desespero a gente corre para onde? Para as asas da família, não é assim que funciona? Então, já que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, já que nós estamos reencarnados, graças a Deus, no Brasil, e eu estou colocando meu nome lá na ficha, doida para reencarnar. Às vezes eu encontro o Alberto e ele fala assim, olha, eu vou reencarnar em Pernambuco. Eu disse, não, senhor, fique lá para o seu Belém, que eu não quero trocar, não. Eu quero ficar onde eu estou mesmo. Mesmo que seja em Exu. Petrolina agora tem água, tem uva, tem tudo. Isso é para demonstrar para nós que quando querem, faz. Então nós somos uma potência. Mas a gente quer ser uma potência de paz. Observe, como diz André Trigueiro, os seus candidatos. Cuidado. Pessoas que vão armar os outros, isso não serve para nós. Nós queremos a cultura da paz, gente. A cultura do amor. A gente quer um candidato que diga que vai acabar com a fome e acabe mesmo. Que vai dar educação. Nós precisamos disso, educação. Porque colocando as crianças na escola, como era o sonho de Brizola, ele tinha o CIEPs, que a criança entrava de manhã, só saía à noite. Se tivesse continuado o sonho, o Rio de Janeiro não seria o que é hoje. As crianças não estariam entregues aos traficantes. Então, a gente tem que compreender que, para o Brasil ser tudo isso, a gente tem que ajudar, gente. Nós temos que fazer a nossa parte, vibrar positivamente, pensar que o Cristo ele está no comando. E é necessário, porque se nós precisamos passar por tudo isso, que a gente passe com galhardia. Que a gente compreenda que o Brasil é a nossa pátria. Amem o Brasil. Deixe quem quiser ir para Portugal, para os Estados Unidos. Eu estou doida que a metade vá para lá, porque aí fica melhor para a gente. As vibrações melhoram. Deixa aí. A gente fica analisando, lá ganha em dólar, lá ganha em real, mas não tem o que o Brasil tem. O Brasil é lindo. O Brasil é aconchegante. Você chega em qualquer lugar, tem um sorriso. As pessoas te ajudam. O Rio de Janeiro, todo mundo fala, mas se você pedir uma ajuda a uma pessoa, ela só falta te levar no local. São pessoas muito solidárias, muito fraternas, como é aqui, como é em todos os lugares. Tem um partezinho que eu não vou falar, né, que vocês descobrem quando viajar. Deixa para lá, a gente não vai falar, não. Mas o Nordeste é conhecido. Pelo menos nós temos sol o ano todo, a gente tem que ser feliz, né? Mas para finalizar, que está chegando a nossa hora, a gente quer finalizar com a frase de um trecho de Emmanuel, que ele vai falar em Pensamento e Vida.
Ele vai dizer o seguinte: 2 asas conduzirão o espírito dos humanos, nós, homens, à presença de Deus. 2 asas. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Gente, ninguém voa com a asa, voa. A gente tem que voar com as 2. Então, se a gente observar que a nossa sabedoria está muito, já bem crescidinha, mas o amor está acanhadinho, a gente vai trabalhar o amor. Porque sem as 2 asas, a gente não chega à presença de Deus. E ele vai terminar dizendo o seguinte: através do amor, valorizamos-nos para a vida. Por exemplo, todo mundo conhece Chico, não conhece? Até o povo de fora. Por quê? Porque ele trabalhou o amor. Ele valorizou o amor na sua vida e na vida de todos aqueles que buscavam. Você vê, esse Papa está há pouco tempo aí, mas todo mundo gosta dele, até os evangélicos. Que evangélico não gosta de católico. E espírita ele não gosta mesmo, porque diz que a gente é do demônio, beleza. A gente não tem nada contra, mas amor. Por quê? Porque ele está mostrando para nós que não é religião que salva, como o Espiritismo diz, mas é o amor. É o que tu fizeres de bem. O bem que tu fizeres será teu advogado em toda parte. André Luiz. Então, o que vai contar para Deus é o bem que cada um de nós fizermos. É essa a contabilidade espiritual. Vocês pensam que não tem contabilidade, não, é? Quem é contador, se prepare para trabalhar lá. Tem sim. Vai somar. Ai, olha, a soma dele. Ah, mas olha, tem uma diminuição. Ah, mas a soma passou. Vamos multiplicar por isso que ele fez? Vamos dividir. Gente. Então, o bem é o amor que vai valorizar para a vida, valorizar cada um de nós. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Então, a sabedoria vai fazer com que a vida nos valorize. Fale para cada um de nós a importância que nós temos. Todos nós somos importantes. Deus não vai querer saber a condição sexual, a social, econômica. Deus vai querer saber de nós, o bem que nós fizermos. Porque o bem é o nosso advogado. Então, não se preocupa com nada, faz o bem. Não tem preconceito, é incrível. 3º milênio, gente, eu estou nos entra. Então, eu vivi a época da ditadura. Eu, quando era adolescente, eu nunca via a cor da pele dos outros. Eu sabia que no trabalho, se fosse eu e uma branca, a branca ficava. Mas isso aí, eu dizia assim, mas eu vou arranjar um, quando o pessoal vê que eu tenho competência. Mas hoje, o que a gente observa, crianças com preconceito. Criança não tem preconceito. São os pais que estão incutindo nas crianças preconceito. Racial, gente, nós somos espíritos. Espíritos não têm cor, não têm sexo, não tem poderio econômico. É espírito. Então, eu posso estar hoje na condição de mulher, amanhã posso reencarnar como um homem ou em qualquer condição, contanto que eu evolua. A gente não deve se preocupar com isso. Exato. Exatamente. Muito pouco. Porque a gente tem que começar a respeitar, não pela idade, mas pela pessoa, pela criança, pelo adolescente. Você tem que respeitar o ser humano, o ser vivo, a planta, o animal. Você vê hoje, a gente está vendo na atualidade, é uma luta para proteger os ovos da tartaruga. Mas não se faz nenhuma luta para o feto que está na barriga da mãe. Qual é o mais valoroso para Deus? A tartaruga ou o ser humano? Então, veja a disparidade. Veja a condição em que nós estamos de terem ONGs trabalhando pela vida de uma tartaruga e ONGs trabalhando pela morte dos humanos. É isso que a gente tem que entender.
Olha o descaminho. Era para nós estarmos lá na frente, meus irmãos. Jesus esteve no planeta há 2000 anos, trazendo a mensagem do amor. Porque Jesus ele não foi um legislador qualquer. Ele deixou esse papel para Moisés. Ele veio trazer para nós a mensagem do amor. Quando ele cantou as bem-aventuranças, gente, vejam lá as bem-aventuranças. Uma se encadeia na outra. Tu tem que ser humilde, disse Jesus. Tu tem que perdoar. Tu tem que ser caridoso, altruísta. Então, para que nós possamos alcançar esse reino, nós temos que trabalhar internamente. Não é apontar o dedo para o outro, não interessa o outro. Interessa a nós. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos florescer onde nós estivermos. Só para encerrar, Confúcio, quando ele descobriu a sabedoria do amor, ele ficou... eu quero todo mundo, ele queria que todo mundo evoluísse na sua cidade. Não conseguiu. Foi para o seu bairro. Não conseguiu. Foi para a sua casa. Não conseguiu. Um dia ele acordou e disse, tem que ser eu. Quando ele entendeu que era ele que tinha que fazer, ele modificou, que até hoje o confucionismo está aí. A partir do momento que nós nos modificamos, que nós aprendemos a respeitar o próximo, porque através do respeito a gente ama, a servir, aí nós vamos compreender que nós somos filhos de Deus. E que Deus está nos aguardando. E a missão que Ele nos deu, seja de pai, de mãe, de professora, de médico, de enfermeira, de gari, essa eu vou cumprir com amor. Porque se eu fizer tudo que eu fizer com amor, eu estou mostrando para Deus que eu estou valorizando a minha reencarnação. E com isso a minha fichinha vai ficando bem, bem luminosa. Porque eu vou apagando com a borracha do amor os erros do ontem. Então a resposta e a proposta de Jesus é que nós valorizemos essa reencarnação como se nós não fôssemos ter amanhã outra. Aproveita essa reencarnação. Porque a transição planetária ela já está instalada. E no planeta regenerador, expiação não entra, gente. Só vai reencarnar espíritos em prova. Então, nós vamos ser convidados a expiar em outro e depois a gente volta para a Terra. Mas vamos aproveitar, já que estamos aqui, reencarnados, sair daqui um aluno nota 1000. Com tudo certinho. Mas como é que eu faço isso? Vencendo a mim mesmo. Vencendo as minhas dificuldades. Porque, como disse Jesus, os inimigos morais estão dentro de cada um de nós. Não é o outro que me prejudica. Sou eu que me prejudico. Então, se sou eu que me prejudico, eu vou começar, a partir de hoje, a minha modificação. Que devia ter sido ontem. Então, eu vou aprender a me respeitar. Primeiro, a me amar. A me compreender, para que a partir daí eu possa compreender o outro, respeitar o outro e, por final, amar. Porque é esse o caminho que Jesus espera de cada um de nós, que é que possamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, que na nossa noite nós possamos agradecer a espiritualidade amiga, eu particularmente, porque não torci, graças a Deus, né, minha irmã? E consegui dar conta da minha tarefa. É uma tarefa pequena, mas que eu agradeço muito a Deus, a oportunidade que Ele está me dando. Porque eu não sei se na próxima eu vou reencarnar no Brasil. Então eu peço muito a Ele que eu reencarne, mas quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Então eu aproveito todas as oportunidades que Deus está me dando. E que vocês possam aproveitar. Não neguem a nenhum trabalho, porque toda tarefa é digna e é valorosa perante os olhos de Deus. Paz e alegria, que Deus nos abençoe. Se encarnada estiver, a casa me convidar que eu volto. Desencarnada não, porque aí tem hierarquia, porque aí tem trabalho. Paz e luz.
a nossa irmã, Tereza Cristina, que ela leve o abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui parte do SELEC, de todos os trabalhadores encarnados e os desencarnados, que ela leve esse aconchego sincero, que Jesus a abençoe e a ampare, que ela possa continuar divulgando a doutrina dos espíritos, onde quer que ela esteja e onde quer que ela vá. O passe hoje será coletivo. Pedimos a todos que, nesse instante, mentalizem Jesus, se entregue à espiritualidade amiga, na certeza de que estão sendo amparados e envolvidos, hoje e sempre, pelo nosso Mestre Divino. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Amaro, para que ele possa fazer a prece final da reunião da noite de hoje. Amado Mestre Jesus, humildemente agradecemos a oportunidade que tivemos do aprendizado desta noite e rogando, como sempre, que calem dentro de nós, para que possamos a todo instante empregar o que aqui aprendemos. É mais uma lição de vida, é o verdadeiro motivo de estarmos aqui nesse planeta. Rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine, que outras oportunidades tenhamos e possamos voltar aos nossos lares em paz e encontrando os nossos gozando dessa mesma paz. Que Deus seja sempre louvado. E assim sendo, com o amparo de Jesus, nosso Mestre Divino e da espiritualidade amiga, do irmão Frei Fabiano de Cristo, mentor dessa casa de oração e trabalho, damos por encerrada a reunião da noite de hoje.